Bom, eu não vou passar todo o vídeo do Flávio aqui, porque ele tem mais de 5 minutos e daí o meu vídeo ficaria um longa-metragem de, sei lá, 1 hora. Mas, basicamente, ele faz essa postagem que esta mensagem toque o seu coração, assista até o fim. Onde ele adota um tom conciliador, falando que o Tarcísio não é inimigo e que ele é um grande aliado e que a gente precisa dele, da Michelle e de outras lideranças. E eu vou dizer para vocês, eu concordo 100% com o que ele disse e com a postura que ele adotou. Afinal de contas, ele é o pré-candidato, ele precisa sim fazer alianças, nós precisamos fazer alianças. E talvez algumas pessoas não tenham entendido muito bem, mas a minha postura com relação ao Tarcísio ainda é de desconfiança, porque ele tá com uma postura dúbia. Ele podia acabar isso rapidinho e eu espero que ao longo do vídeo vocês entendam as minhas colocações. E aqui trago a matéria do Metrópolis, lá na coluna do Igor Gadelha, falando sobre o articulador de Flávio Bolsonaro, que se reuniu, vai se reunir aí, né, tá? Está se reunindo com bancos e mandando recados. Felipe Sabará, um dos interlocutores de Flávio Bolsonaro com o mercado financeiro, passou recados em encontro com representantes de bancos. Vamos ver aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar melhor da gente ler. Um dos interlocutores de Flávio Bolsonaro com o mercado financeiro, o ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Felipe Sabará, participou nesta segunda-feira, dia 12, de um encontro com representantes de grandes bancos. A reunião ocorreu na sede de uma grande corretora na Faria Lima, olha só, buscando o apoio dos Faria Limers. Sim, nós precisamos do apoio deles também, até porque se eles não apoiarem o Flávio, provavelmente eles irão cair no colo do Lula. Segundo apurou a coluna, participaram da conversa executivos dos seguintes bancos e gestoras: JB Morgan, Itaú, Itaú A7, Bradesco, Bradesco A7 e Capitalo. Então tá aí o Flávio Bolsonaro buscando articulação com os Faria Limers e também com o Tarcísio. Agora presta bem atenção nas minhas palavras e, por favor, não distorçam. Eu não estou atacando o Tarcísio. Eu estou cobrando, sim, uma postura mais enfática, porque, na minha humilde opinião, ele está sendo dúbio, para dizer o mínimo. Então tá aqui, ó. Em reunião, Sabará cobra Tarcísio por apoio à candidatura Flávio. Então, não é só eu que tô achando isso. Tanto é que o articulador do Flávio foi lá conversar com o Tarcísio justamente sobre esse tema. Elo entre Flávio Bolsonaro e empresários de São Paulo, Felipe Sabará se reuniu com Tarcísio de Freitas. O governador prometeu apoio, aspas, na hora certa. E por que agora não é a hora certa? Eu fiquei com essa dúvida, porque a hora certa de apoiar o Flávio é no momento que ele anunciou a candidatura. Alguns ainda questionaram, mas como que a gente vai saber se foi o Bolsonaro mesmo, se é mentira dele? Aí o Bolsonaro publica a carta. Então, assim, depois da carta escrita à mão pelo próprio Bolsonaro dizendo que o Flávio é o candidato dele, essa é a hora certa. Na minha cabecinha, essa é a hora certa para demonstrar apoio e acabar, inclusive, com essa treta, que poderia ser acabada de uma maneira bem simples, mas vamos aqui à matéria. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, se reuniu com o empresário Felipe Sabará no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na noite de segunda. Então, segunda, Felipe Sabará estava articulando enlouquecidamente. Ex-coordenador da campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, que acompanha aqui o meu canal, sabe o que eu penso sobre o Pablo Marçal desde o início. Sabará tem atuado como elo entre o empresário paulista e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Uma nova reunião de Flávio e empresários de São Paulo é acertada para a próxima quinta-feira, que já passou, né? Dia 15, mas depende ainda da agenda do senador, que teria compromissos internos com o PL. Agora vamos para essa história do apoio na hora certa. Na reunião com Tarcísio, Sabará levou a crítica de uma ala do bolsonarismo que estaria incomodada com o apoio tímido do governador à pré-campanha do filho do ex-presidente Bolsonaro. Tarcísio teria dito que iria se empenhar na hora certa. Então vamos ver aqui o que disse o Sabará. Tivemos uma excelente e cordial conversa de quase 3 horas, quando ele reiterou o seu total apoio a Flávio Bolsonaro à presidência da República. Reforcei a questão dos bolsonaristas estarem cobrando um apoio mais enfático, disse Sabará, e nós já vamos aqui para a postagem do Sabará na íntegra. Agora,
existe, sim, muita gente incomodada com esse apoio tímido, porque até agora eu só vi o Tarcísio falar uma única vez, que eu mostrei no vídeo anterior, que o candidato dele é o Flávio Bolsonaro, mas ele fala que o Flávio Bolsonaro é um dos bons nomes, fica para mim meio dúbio, e sempre quando ele é provocado, ele nunca toma a iniciativa de falar que o candidato dele, o nome para a presidência em 2026, o pré-candidato, seja lá como for, é Flávio Bolsonaro, que ele será candidato à reeleição em São Paulo. Ele fala que ele vai ser o candidato à reeleição em São Paulo, mas não fala que o candidato dele é o Flávio de forma proativa. A iniciativa nunca vem dele. Ele sempre responde ao questionamento dos jornalistas. E o Felipe Sabará fez esse post aqui que traz a informação completinha, ó. Esta semana, segunda-feira, estive por 3 horas no Palácio do Bandeirantes conversando com o governador Tarcísio sobre política. O questionei em torno de 80 vezes sobre o apoio a Flávio Bolsonaro. Ele confirmou, nas 80 vezes, que o apoia e que vai dar um super palanque em São Paulo. Bacana. Mas fez isso na reunião, ele precisaria fazer isso mais ostensivamente de forma pública, na minha opinião. Tanto é que o Felipe Sabará foi lá e questionou. Se tivesse explícito apoio, não precisava do questionamento, né? E ele segue assim de duas uma. Ou ele é um mentiroso contumaz, um absoluto insensato e, além disso, o maior traidor de Bolsonaro de todos, sabendo que todos aqueles que fizeram isso simplesmente derreteram e suicidaram-se politicamente, hipótese difícil de acreditar, ou ele realmente vai apoiar com força e está sendo cauteloso, aguardando o tal momento certo para entrar com o apoio full, o que deveria ser natural, óbvio, correto, fidedigno, ético e moral. O que você acha? Eu acho que o momento certo era, no máximo, a publicação da carta. Já passou do momento certo. Eu não entendo qual que é o sinal que ele está esperando. É isso que não fica claro para mim. E para não ser injusta, eu fui lá no perfil do Tarcísio e o que eu esperava, o que eu gostaria de ver o Tarcísio fazendo para, inclusive, vir aqui elogiar ele no vídeo. Um vídeo também falando sobre a união da direita, que a direita precisa se unir, vamos parar com essas divisões internas. O momento é de união em torno do nome do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato à presidência. Acabava toda a polêmica. Em 2 minutos de vídeo ele acabava com toda essa treta. Por que que não tem nenhum... Vou até atualizar, ó. Por que que não tem nenhuma publicação no perfil dele sobre este assunto? Sendo que quando deu a treta do Douglas com a Vera Magalhães, demorou 30 minutos para ele estar na rede social defendendo a Vera Magalhães. E agora ele não tá falando sobre o pré-candidato Flávio e a união da direita. Eu gostaria que ele fizesse isso. E no momento que ele fizer isso, eu vou vir aqui e vou dizer para vocês. Mas tá aqui, ó. Uma ótima segunda a todos, falando do governo dele, bacana. Aqui também, das entregas, jogando futebol, fazendo a sua pré-campanha ao governo de São Paulo, sem dar atenção à cobrança dos seus eleitores. Afinal de contas, o Tarcísio foi eleito com os votos aí do que eles chamam de bolsonaristas. Se não fosse o Bolsonaro, ninguém conheceria o Tarcísio. Ele não tem um histórico na política. Então, basta o Tarcísio querer que essa polêmica acaba em 2 minutos, num vídeo onde ele fala: concordo com o Flávio, é isso aí, meu apoio, vamos unir a direita, vamos parar com essas divisões internas e parem com esse negócio de dizer que eu sou pré-candidato. Sou pré-candidato ao governo de São Paulo e o meu nome para a presidência será Flávio Bolsonaro 2026. Só isso que eu queria que ele falasse. Não respondendo, mas que ele fizesse um post, ele, proativamente falando sobre isso. Enquanto ele não fizer isso, eu me reservo no direito de continuar cobrando, porque eu acho que isso tem que ser feito. E o Carlos Bolsonaro sempre trazendo as análises dele que são mais afiadas, postou ontem o seguinte: o enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Jair Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna a cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente, que virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram o cheque esperando, depois tentar dar
o checkmate. E aqui ele está se referindo a um assunto que eu também tratei nos vídeos da semana passada, que é a ida de Bolsonaro para Papudinha, que assim, pessoal, a gente já tinha falado sobre isso diversas vezes. O Alexandre sempre quis mandar o Bolsonaro para Papudinha, os senadores foram lá e fizeram vistoria, mas agora tem um movimento dizendo que Tarcísio e Michele são os salvadores e que graças à articulação deles é que o Bolsonaro foi para Papudinha, o que é falso. Para quem acompanha as notícias sabe que isso é falso, porque esse tema, ó, já tá há muito tempo na mente do Alexandre de Moraes. E finalizando aqui sobre a candidatura do Flávio, eles estão avaliando o Derrite como uma alternativa para ser o vice, e eu gostei bastante, ó. Derrite vira alternativa de vice de Flávio para reforçar a bandeira da segurança. A segurança será pauta na eleição, todos os institutos de pesquisa, e nem precisa de instituto de pesquisa, né? Basta sair na rua e conversar com o pessoal para ver que a segurança será, sim, um assunto importantíssimo na eleição. E o Derrite tem toda a cara para defender essa pauta e eu gosto demais do perfil dele, além do que ele é filiado ao PP, o partido do Ciro Nogueira, o que traria a galera do Centrão, mas com uma postura mais à direita. Vamos ver se essa articulação vai para frente. Eu gostaria muito, mas isso não depende da minha vontade, né? Agora, voltando para o assunto aí da articulação da Papudinha, o deputado que levou Michele a Moraes dialoga com o ministro desde agosto. Quem é? É o vice-presidente da Câmara, o deputado mais centrão do PL, Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, virou um dos interlocutores do PL com o STF. E, sinceramente, eu não acredito que o Moraes tenha feito essa transferência porque conversou com esse ou com aquele. Isso já estava na mente dele há muito tempo e porque estava pegando muito mal na opinião pública. A tortura estava escancarada demais. Até os jornalistas da velha mídia já estavam vendo aquilo com maus olhos, mas só para que fique aqui consignado, ó, que foi o Altineu Cortes que articulou a ida da primeira-dama Michele Bolsonaro para falar sobre a situação de Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. O Altineu esteve com o Moraes em conversa privada já no dia 12 de agosto para articular o PL da dosimetria. Foi lá pedir autorização para o Alexandre de Moraes, não sei, um negócio esquisitíssimo. E na época ele foi muito criticado. Mas a Michele conversa com o Alexandre de Moraes e algumas horas depois o Alexandre de Moraes magicamente decide que porque conversou com a Michele, sei lá, com o Tarcísio, escreve um negócio gigantesco, falando um monte de coisa em poucas horas e publica e transfere o Bolsonaro. Sinceramente, eu não acredito nessa história, tá? Essa ida, essa transferência já estava planejada e a conversa da Michele, tanto com o Gilmar Mendes quanto com o Alexandre de Moraes e a articulação do Tarcísio, não influenciaram nada, tá? Na minha opinião. E lembra que eu falei no último vídeo, esse daqui foi o artigo, ó, babado fortíssimo. A revista Piauí fez uma matéria que o Tarcísio estaria supostamente pagando perfis de fofoca para falar bem aí do seu governo, das suas iniciativas. Muita gente comenta, mas você vai dar credibilidade para Piauí. Não, eu dou credibilidade para o que os meus olhos estão vendo. Eu li a matéria da Piauí, fui aos perfis de fofoca e eu acho estranho perfis de fofoca com viés esquerdista estarem promovendo o governo de São Paulo. Isso pode ter sido feito de graça, porque eles viram que o governo Tarcísio é maravilhoso? Pode. Mas eu, Paula Marisa, acho difícil que isso tenha acontecido. E quem, obviamente, aproveitou a matéria da Piauí e foi a PGR é o PT. Cara de pau desse partido das trevas, né? PT aciona a PGR para investigar postagens favoráveis a Tarcísio em perfis de fofoca. E aqui eles citam o artigo da Piauí e o governo de São Paulo diz que não houve qualquer investimento público. Maravilhoso. Então que siga a investigação e que se comprove que eles nunca pagaram nenhum perfil de fofoca e que os perfis esquerdistas de fofoca falaram bem do Tarcísio porque gostam do Tarcísio. Vamos ver. Mas a hipocrisia do PT que eu quero mostrar para vocês é que o governo Lula está explodindo seus gastos com propaganda na internet, ó. Matéria da Gazeta do Povo de 6 de janeiro. Governo Lula dispara gastos com anúncios na internet e bate recorde de 130 milhões em 2025. Aqui foi em janeiro do ano passado, quando estava rolando aquela polêmica envolvendo a Mind 8. Ó. Aí a Gazeta do Povo fez uma enquete. A eleição de Lula foi beneficiada por articulações de perfis de fofoca orquestrada pela Mind 8? A pergunta que a Gazeta faz. Porque os perfis da Mind 8
promoveram sim o Lula. Se o Lula pagou, se deu algum tipo de benefício, não sabemos. Mas, pelo menos um influenciador diz que foi financiado para falar mal do Bolsonaro durante as eleições. Está aqui a matéria da Gazeta do Povo e foi o Henri Bugalho. Tá aqui ele, ó. Ele fala de um movimento, um grupo que ficou conhecido como YouTubers pela Democracia, do qual participou durante o período eleitoral do ano passado e recebeu financiamento de fundações para produzir conteúdo contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, a esquerda usou diversas vezes desse artifício. E até a revista Piauí. Ai, mas você quer apoio Piauí? Gente, a gente tem que separar. A desinformação, ela é feita com alguns pedaços de verdade. Então, algumas coisas que a Globo fala é verdade. Algumas coisas que a revista Piauí fala é verdade. O problema é a narrativa que é construída em cima dos fatos. Mas tá aqui, ó, a matéria da Piauí. Choquei, companheiro. Como criador de um perfil de fofocas virou influencer pró-Lula, troca figurinhas com Janja por WhatsApp e bate Janones no engajamento. Inclusive, essa página, choquei, tá aqui a matéria da Revista Oeste, já foi usada pelo governo Lula. Governo Lula escolheu o Choquei para a campanha contra a desinformação. Página do Ministério da Saúde interagiu 17 vezes com o perfil conhecido por disseminar fofoca nas redes sociais. E para fechar o nosso vídeo, depois de toda essa história que já é bem conhecida do público, da relação das páginas de fofoca com a esquerda, o que eu nunca tinha visto era elogiar o Tarcísio, confesso que achei estranho, continuarei achando estranho, enquanto não me provarem que não houve pagamento, eu vou continuar suspeitando, se é que eu posso. Mas aí o Lula, cometendo as suas gafes, foi lá e meteu o pau nas páginas com milhões de seguidores. Olha que cara de pau. Lula critica influenciadores digitais. Não conheço ninguém que ensine coisa séria que tenha 4 milhões de seguidores. Isso vale para Choquei também, que foi usada pelo seu governo para combater a desinformação? Em Sapo Cachaceiro, fala aí para nós. E eu quero saber aqui no vídeo, qual é a sua opinião sobre essa treta? Não seria mais fácil o Tarcísio fazer um post dando um fim, um ponto final, dizendo que aqui, ó, Flávio Bolsonaro é o meu pré-candidato, parem com essa treta e vamos unir a direita? Eu acho que ele deveria fazer isso. E vocês? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.